Vamos lá, vamos orar. Pai, nós mais um dia estamos na Tua presença, te agradecendo a oportunidade que o Senhor nos concede nessa manhã. Estamos aqui reunidos como igreja, Senhor, buscando o conhecimento da Tua palavra. Nós pedimos, Senhor, que mais uma vez o Senhor esteja conosco, esteja no nosso meio, nos dando um entendimento daquilo que o Senhor quer que nós venhamos compreender a Sua palavra e que o Senhor nos ajude para que a gente possa viver essa palavra, Senhor, em nossas vidas, em todo momento. Eu oro pelos meus irmãos que estão aqui, aqueles que estão pela live, aqueles que vão ver essa aula, que o Senhor possa abençoá-los, Senhor, falando com eles, que o Senhor possa nos orientar, Senhor, na Tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tem que pôr o microfone, né? Hoje eu estou todo desconcentrado, tá vendo? Já chega de manhã ouvindo coisas que não era para ouvir. Aqui no microfone. Falta o microfone, sem microfone fica ruim, né? Agora que esteja. Agora pôr o microfone. Quem é que tá ouvindo? Marlene? É que tá atrasado. Aí agora parou, tá vendo? Espero que não. Tem que tirar a barba então, né? Vou tirar a barba. Parou de fazer barulho? Então vamos lá, vamos seguir. Hoje a gente vai continuar com o nosso tema. Nós estamos vendo o que é a igreja, só para a gente relembrar mesmo o que é a igreja. São todas as pessoas em todo o mundo que se converteram a Jesus Cristo, os quais, pela ação do Espírito Santo, creem que Ele é o Filho unigênito de Deus, enviado ao mundo para redimir os seus pecados. É o ajuntamento dessas pessoas, e o ajuntamento dessas pessoas forma o corpo de Cristo, a igreja. Então, só lembrando, a igreja não é uma estrutura, um prédio, né? Isso só para a gente pontuar, a igreja não é um prédio, a igreja não é um templo, a igreja não é a estrutura. A igreja é o quê? É o ajuntamento dessas pessoas que foram salvos por Cristo, né? Que foram convencidas e convertidas pelo Espírito Santo e que creem que Cristo é o Salvador, que Cristo é o unigênito Filho de Deus Salvador, né? Que veio ao mundo para redimi-los. Então, o ajuntamento desses discípulos de Jesus é aquilo que nós chamamos de igreja. Então, a igreja não é o prédio, beleza? Eu dei um exemplo, uma figura só para a gente imaginar e pensar. Assim como a nossa casa não é a nossa família, a igreja não é o prédio, ok? Então lembra disso. A sua casa não é a sua família, a sua casa abriga a sua família. Sua família são as pessoas reunidas, que têm um laço contigo. Então essa é a sua família. E essa família é abrigada onde? Na sua casa. Da mesma forma é a igreja. A igreja é a família de Deus, é esse ajuntamento no qual o prédio abriga esse ajuntamento. Tá? Então, se não tiver o prédio, mas tiver o ajuntamento, a igreja estará ali onde estiver o ajuntamento. Aí eu dei o exemplo se a gente se reunir no estacionamento, a igreja estará no estacionamento, não estará na estrutura. Ok? É o ajuntamento, porque a própria palavra eclésia tem esse sentido de assembleia, né? De reunião, assembleia. Tá? Então, se refere ao ajuntamento das pessoas, e não uma estrutura em si. Ok? Então a gente costuma falar, vamos na igreja tal, vamos lá na igreja. A gente tá tudo bem falar assim, mas a gente tem que saber que o prédio não é a igreja. Se a gente não estiver lá, a igreja não está lá. É só um prédio mesmo. Tá? Outra coisa também que é importante a gente falar, que nós não somos igreja sozinhos. Tá? Não existe uma assembleia, uma reunião de uma pessoa só. Não existe crente carreira solo. Tá? Não existe crente carreira solo. O crente tem que ter mais. Tem que ter mais
mais gente aí para estar junto. Por quê? Porque aí nós vimos que faz parte da missão da igreja, ou do propósito da igreja, esse ajuntamento, beleza? Então é o ajuntamento das pessoas que formam esse corpo, né? A igreja de Cristo é invisível, única, divisível, universal, triunfante, militante, se expressa de forma visível através das comunidades locais. Isso é importante a gente guardar. Comunidades locais. A gente viu que a igreja de Cristo ela é uma igreja universal no sentido de estar no mundo todo, ok? São os discípulos de Jesus no mundo todo. E quando esses discípulos se reúnem, a igreja de Cristo está reunida. Porém, essa reunião dos membros do corpo de Cristo, dos membros da igreja, ela acontece de forma local, em um endereço, num CEP. E quando esse ajuntamento se dá, nós temos ali uma expressão visível da igreja invisível. Ok? Porque a igreja é invisível no sentido de que, primeiro, ela é formada de crentes que estão ainda na batalha, estão ainda vivos, estão ainda nesse mundo, e de crentes que são, aqui ó, é a igreja triunfante e militante. É importante a gente lembrar isso, para a gente continuar. A igreja é invisível porque ela é formada de 2 grupos de crentes. Quais são esses grupos? O grupo dos crentes militantes. Quem são os crentes militantes? São os crentes que estão ainda vivos, que ainda estão caminhando, seguindo sua carreira. Como o apóstolo Paulo fala, né? A carreira da fé. Então, são esses que estão vivos, que estão nesse mundo batalhando. E os crentes, e o outro grupo, né, que são dos crentes triunfantes. São aqueles membros da igreja de Cristo que já partiram para Cristo. E estão com Cristo lá na presença dele, aguardando o quê? O encontro. A volta de Cristo, que vai ser lá o encontro, né, da igreja triunfante com a militante, e daí vai acontecer o casamento que a Bíblia fala, né? A noiva de Cristo vai encontrar com Cristo nos ares, e a igreja é a noiva de Cristo, né? Então, a igreja militante que está na terra com a igreja triunfante que está no céu vão se encontrar quando Cristo voltar, para acontecer a união nos ares. Tudo bem? E a igreja é universal por quê? Por conta dos crentes de todo mundo, de todas as épocas. De todas as épocas fazem parte da igreja. E ela é invisível por conta disso. Tem uma parte desse grupo, desse corpo, que não está aqui. E também ela é invisível porque nós não conseguimos ver quem faz parte. Porque tem gente dentro da igreja que não faz parte da igreja de Cristo. Tem gente que está dentro da igreja, mas não faz parte. E nós vamos ver isso. Ok? Então a igreja é invisível. Beleza? Ele já está com Cristo. Inclusive, esse assunto vai ser o próximo, quando terminar esse aqui. Aqueles que morrem em Cristo estão onde agora? Em que estado eles estão? Eles estão conscientes ou inconscientes? Estão dormindo, como alguns grupos aí falam? Ou estão conscientes na presença de Cristo? Pelo que a Bíblia ensina, eles estão conscientes na presença de Cristo, não o seio de Abraão, porque o seio de Abraão deixou de existir quando Cristo ressuscitou e subiu ao céu, porque ele levou consigo o cativeiro. Levou cativo o cativeiro, quer dizer, quando ele ressuscitou, ele desativou o seio de Abraão, que era um lugar temporário da habitação. Foi. Deu para entender, meu irmão? Então, onde que os crentes estão hoje? Estão na presença de Cristo, desfrutando da presença de Cristo, desfrutando do amor de Deus. Conscientes, sabendo onde estão, quem são, com quem estão. Tá? Mas a gente vai ver isso num outro assunto. Tá? Na próxima, vai ser o próximo assunto, né, na verdade. Então, aqui tudo bem essa parte da igreja? Deu para relembrar? A gente viu, então, a gente parou aqui na semana passada, nesse ponto aqui. Por fim, a gente viu esse primeiro ponto, que a igreja, ela é uma família para Deus. Vamos só relembrar? Esse texto aqui vai falar, né, esses versículos aqui, pegando o último verso ali, ó, 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Então, a igreja é, primeiro, a família de Deus. A gente falou isso semana passada. Uma família é um grupo de pessoas que tem uma aliança de sangue, devido a uma ancestralidade comum.
Então, para ser uma família, tem que ter uma ancestralidade em comum. Tem que ter algum lá, um primeiro lá, que iniciou toda essa geração aí, que é uma geração de sangue. Teve um que teve um filho, esse filho teve filho, e o filho desse filho teve filho, e aí surgiu uma família cuja a aliança é de sangue. Ok? Vamos lembrar disso. Ó, a igreja é uma família para Deus, pois seus membros têm uma ancestralidade em comum. Deus Pai, e isso está em Mateus 6,9. Deus é o nosso ancestral em comum, porque eu chamo Deus de Pai, e vocês? Vocês também? Não foi isso que Jesus ensinou lá em Mateus 6, na oração do Pai Nosso? Quando a gente for orar a Deus, como é que a gente tem que se dirigir a Deus? Pai nosso, não é pai meu, nem pai seu, é pai nosso. Quer dizer que se ele é seu pai, ele é meu pai também. Então nós temos aí um ancestral em comum. Por isso é que nós fazemos parte da mesma família, nós temos o mesmo pai. Olha aí, nós temos o mesmo pai. Se nós temos o mesmo pai, então nós somos irmãos. Olha lá, então, ó, a igreja é uma família para Deus, pois seus membros têm uma ancestralidade comum, Deus Pai. Então, igreja não é um lugar para você frequentar. Não é um lugar para você frequentar. Igreja é uma família para você pertencer. Você pertence a uma família, e essa família se chama igreja, família espiritual. Você tem um monte de irmãos. É por isso que Jesus disse que aquele que deixar pai, mãe, irmãos e bens, vai receber nessa vida ainda 100 vezes mais. O que ele está falando? O que ele se acha que ele está falando? Será que ele está falando que é de dinheiro? Que é de riqueza? Com certeza não. Ele está falando assim, se você deixar seu pai, sua mãe, seus irmãos, você vai receber 100 vezes mais. Por quê? Você vai encontrar muito mais irmãos do que você tinha quando você fizer parte da igreja. Você vai ter muitas outras pessoas que você poderá chamar de pai ou de mãe quando você faz parte desse ajuntamento da igreja. Entendeu? É isso que ele está falando. Então, quando a gente faz parte desse corpo, a gente encontra uma nova família, ao qual nós temos muitos irmãos. Por isso que a gente é família. Ó, e como em qualquer família, para fazer parte da família de Deus, é preciso nascer nela. Ou seja, com o novo nascimento promovido pelo Espírito Santo, a nova criatura renasce na família de Deus. A gente não consegue abandonar a nossa família e ir para outra família. Por quê? Porque você, para fazer parte de uma família, você tem que ter nascido nela. Ah, mas se eu casar com um filho de alguém daquela família? Ok, você vai estar constituindo outra família. Mas daquela família você não está fazendo parte. Por quê? Para você fazer parte de uma família, você tem que nascer nela. Vocês concordam ou não? Porque você tem que ter o sangue. Para você ter o sangue, você tem que nascer nela. Então, como é que a gente nasce na família de Deus? Primeiro, você tem que morrer, que é o que a Bíblia vai sempre ensinar para a gente. Você tem que morrer, e o simbolismo disso é o batismo, né? Você tem que nascer da água, morrer e nascer da água e ter o Espírito. Quer dizer, o Espírito vai te convencer e você vai renascer. E o batismo vai simbolizar isso, esse seu renascimento. E quando você renasce onde? Na família de Deus. Você já nasce, você já é uma nova criatura, fazendo parte dessa família, tendo muitos irmãos. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Vamos lembrar sempre que quem promove isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é quem está responsável pela igreja de Cristo. Como a gente viu lá em Apocalipse 22:8, que é o Espírito Santo que está preparando a noiva para o encontro. E tanto a noiva como o Espírito estão desejando que o noivo venha. Então o Espírito é quem está cuidando, é quem está enfeitando, adornando a noiva. É o Espírito que está preparando a noiva para o casamento. Então o Espírito Santo é quem convence, é quem coloca no corpo. É o Espírito Santo que batiza a pessoa. Batiza a pessoa no corpo, é inserir ela no corpo de Cristo. É o próprio Espírito. Então, se você está aqui, se nós estamos aqui, se nós fazemos parte de uma igreja, foi o Espírito Santo que nos colocou nela. Primeiro convencendo que nós somos pecadores e precisamos de um Salvador. E Salvador é Jesus Cristo. Segundo, nós reconhecemos e dissemos sim para Jesus,
O Espírito Santo, então, nos regenera, nos faz nova criatura e nos coloca dentro de uma nova família. E essa família é a igreja. E mais especificamente, numa igreja local. Essa igreja de Cristo se expressa de forma local e nós chamamos essa igreja local de igreja tabernáculo da glória. Tudo bem? Assim como a diferença de uma família para qualquer outro ajuntamento de pessoas é a aliança de sangue que a família tem, então, para ser uma família tem que ter aliança de sangue. E isso distingue a família de outros grupos que se ajuntam. Existem outros grupos aí que se juntam. Mas por que aquele grupo não é família? Porque não tem sangue, não tem o mesmo sangue, não tem essa aliança de sangue. Ok? Então isso distingue a família dos outros grupos. A igreja também. A diferença da igreja para uma torcida organizada, por exemplo, que é um ajuntamento de pessoas também, que tem um propósito e um objetivo, o que nos distingue de um clube ou de uma torcida organizada? Essa reunião da igreja. O que distingue a igreja desses outros ajuntamentos? É o quê? É que a igreja tem, aqui ó, para uma torcida, por exemplo, é que a igreja é a família de Deus, onde os irmãos têm uma aliança de sangue. Por isso que nós somos famílias. Então, nós temos uma aliança de sangue. E que sangue? O sangue de Cristo. O sangue de Cristo é que nos une. O sangue que ele verteu na cruz é que foi responsável de nos redimir, de nos lavar. E é por causa dele que nós estamos aqui. É por causa dele que nós estamos na igreja, fazemos parte da igreja. Então, é como se ele fosse o nosso irmão mais velho. A Bíblia vai falar isso. Deus é o nosso Pai, nosso irmão mais velho é Jesus, e nós somos os outros irmãos que fomos adotados. A Bíblia usa até esse termo, a adoção. Nós somos adotados por Deus em Cristo. Porque a gente não tinha pai, não tinha mãe, a gente estava largado nesse mundo aí. Mas Deus decidiu nos adotar por meio do seu Filho Cristo. Então nós somos os irmãos mais velhos de Jesus. Isso, mas a palavra adoção é importante, eu ia falar dela agora. A adoção que a Bíblia usa, não ela tem um significado muito mais abrangente da adoção que a gente tem hoje. Por quê? Como que era a adoção lá nos tempos, até antes de Cristo, nos tempos dos gregos, do Império Grego? Um pai poderia rejeitar um filho quando ele nascesse, nos tempos dos gregos. O pai poderia olhar para aquele filho e rejeitar ele. Ele tinha esse direito. Poderia rejeitar. E se ele rejeitasse, aquele filho ia ser um órfão. E não ia ter pai, ia ser rejeitado. Mas, a partir do momento que uma família decidisse adotar alguém, essa adoção era irrevogável. Ele não poderia mais voltar atrás e rejeitar a criança. Por quê? Porque ele teve a condição de pensar e decidir fazer aquilo. Se ele decidiu fazer, ele vai ter que arcar com isso até o final. Ele não pode rejeitar. Então, nesse sentido, o filho que é adotado, ele tem mais importância do que o filho que é nascido. Naquele contexto. A adoção se dá no sentido assim, Simone, a questão do sangue. O que nos une, quando a gente fala aliança de sangue, a aliança do sangue de Cristo, o sangue que ele verteu por nós. Entende? Por que nós temos essa aliança de sangue? Porque foi por causa do sangue de Cristo que nós estamos aqui. Então, o sangue de Cristo nos une. Entende? Nos une. Não é que a gente tenha literalmente o sangue de Cristo ou que, com base na pergunta que você fez, a gente precisa ter o mesmo sangue para ser família. Na verdade, a gente tem, simbolizado pelo sangue de Cristo. Porque sem Cristo não tem igreja, não tem salvação, não tem nada. E o que proporcionou isso? Ele derramar o sangue dele na cruz. Então nós somos igreja de Cristo pelo sangue de Cristo. Essa aliança nos une. E a questão da adoção é nesse sentido. O filho poderia ser rejeitado por um pai, um filho natural. Mas o adotado, ele não pode ser rejeitado. Isso significa o quê? Que Deus nos adotou e essa decisão dele foi certeira, foi definitiva e isso nunca vai mudar. Porque quando Paulo usa essa palavra adoção, ele tá usando o contexto da época. O contexto era esse. Um pai poderia rejeitar o filho. Um filho natural. Agora, um filho adotado, ele não poderia rejeitar. Porque ele tomou essa decisão. Então, quando Paulo usa essa figura, ele está falando, olha, Deus decidiu adotar vocês e isso não vai mudar nunca.
por causa do sacrifício de Cristo que é eterno, conforme Hebreus 9:13. O sacrifício eterno de Cristo que vai ser para sempre, né? Tudo bem aqui? Tudo bem? Deu para entender isso? Vamos lá. Então, o sangue de Cristo, nós temos uma aliança de sangue. Isso que significa o quê? Que não é porque eu me desentendi com você que não vou mais querer você como meu irmão. Não tem como fazer isso. Até porque você não pode rejeitar os seus irmãos. Mesmo que você brigou com ele, você vai falar, você não é mais meu irmão. Você pode falar isso? Você pode até falar, mas vai deixar de ser seu irmão? Não vai. Na igreja é a mesma coisa. Então, somos irmãos. Ah, não gosto de fulano, de ciclano. Então, eu sugiro você pensar um pouquinho mais e deixar Deus trabalhar no seu coraçãozinho duro. Tudo bem? Porque a gente tem, né? Às vezes a gente tem alguma questão aqui, outra ali, mas isso tem que ser superado. Por quem? Pelo ao Espírito trabalhando no seu coraçãozinho. Lembra do fruto do Espírito? Vocês conseguem lembrar quais são os frutos do Espírito? Vamos lá, são 9. Vamos ver se a gente consegue lembrar. Mansidão, olha só. Ela já começa por eles. O que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é o quê? É o caráter de Cristo em nós, que o Espírito coloca. Mas vamos falar só os dois que ela falou por enquanto. Mansidão. Temperança. Temperança é o quê? Equilíbrio, né? Você ter equilíbrio. Temperança e equilíbrio. Tem também amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. Eu não vou lembrar de todos, mas olha só. Todos esses frutos são coisas que o Espírito coloca na gente. E como é que a gente vai desenvolver esse fruto? Orando também, mas como? Eu sei, tá certo, o Espírito coloca em nós, mas é um fruto. Isso precisa o quê? Se é um fruto, quer dizer que ele é uma semente que ele tem que crescer, não é isso? Então eu vou dar um exemplo. Como é que eu vou, por exemplo, desenvolver a mansidão? Treinando, muito bem. Como é que eu treino isso? Tá entendendo? É isso. Por isso que tem que ter igreja. Porque é no meio da igreja, por meio da igreja, que você vai desenvolver o fruto do Espírito. Você vai desenvolver a mansidão como? Você sendo desafiado por alguém. Aqui, nem precisa no trânsito, aqui mesmo na saída. Aqui mesmo na saída da igreja. É aqui. É aí que você vai desenvolver a temperança. Que nem um dia eu vi, a gente estava saindo do culto aqui, o rapaz, eu acho que o obreiro estava orientando alguém e o cara que estava atrás, todo acelerado para querer sair, falando um monte de coisa lá. Então, mano, você acabou de sair do culto. Você tá precisando estar onde? Tá no clube? Entendeu? Então, assim, onde é que a gente vai testar isso? É no ajuntamento da igreja. Porque, como eu disse, não existe crente carreira solo. É muito fácil você ser um cristão de sofá, porque você não precisa se envolver. Você não precisa se gastar com os relacionamentos. Só que a Bíblia fala de igreja, e igreja é relacionamento. Não tem como você fugir disso. Então é por meio da igreja que você vai desenvolver o fruto do Espírito que está em você. A mansidão, a temperança, o amor, domínio próprio. É isso que é onde você vai desenvolver isso. É nas relações, amigo. Entenderam? Chupa essa manga, exatamente. Entendeu? É isso aí. Tem até um ditado, né, que fala isso. Eu pedi para Deus me dar paciência. O que Deus fez? Você lembra da história? É isso aí. Isso. E mais o final disso é o quê? É a paz em Cristo. É isso que vai levar. Então é todo um processo. Todo um processo. Então igreja é isso. Igreja é o quê? É ajuntamento dos diferentes. A gente vai ver, ó. Então a gente viu aqui que, ó, se não fosse pela aliança, se não fosse a aliança pelo sangue de Cristo, que os irmãos da família de Deus compartilham, a igreja não passaria de um clube social. Tem muita gente achando que a igreja é isso, é um clube social. Que é um lugar onde ela vem, tem um entretenimento, tem alguma diversão, não se envolve com ninguém, acabou, vai para sua casa e semana que vem eu volto, pago minha mensalidade e está tudo certo. Está pensando errado, não entendeu nada. A igreja não é isso.
Então, só que assim, meu corpo tem vários membros. Por mais que eu às vezes até esqueça que eles estão aqui, sem eles eu não vou para lugar nenhum. Vocês já experimentaram andar sem o dedão do pé? É difícil demais você se equilibrar sem o dedão do pé. Tem pessoas que falam que sem o dedão do pé, elas perdem todo o senso de equilíbrio. E é o dedão do pé. Às vezes nem lembra que tem dedão do pé. Quem lembra? Entendeu? Por mais assim, mínimo que seja um membro do seu corpo, ele é importante. Então, para mim, importante é só o meu cérebro, a minha boca, porque eu gosto de comer muito. Mas e o resto? E o restante? Então, assim, a gente tem afinidade com outras pessoas, isso é natural nosso, mas a gente tem que ter essa consciência de que todo mundo faz parte de uma mesma família. Ter afinidade com algumas pessoas e outras, isso é natural nosso. É natural, ok? O próprio Jesus, se você for ver, ele tinha um grupo que era o grupo dele. Ele tinha 12 apóstolos. Ele tinha muitos discípulos. Ele tinha uma multidão que seguia ele, mas essa multidão, 70 eram discípulos. Desses 70 discípulos, 12 eram apóstolos. Desses 12 apóstolos... Então, e desses 12, 4 eram os mais próximos. E desses 4, só um deitava a cabeça no peito dele. E daqueles que estavam no círculo de Jesus, só um ele chamou de amigo, que era o Lázaro. Então, até Jesus tinha algum tipo de afinidade. Isso é normal. Só que ele não desprezava os demais. Entendeu? É isso. Você pode ter afinidade, tá tudo bem. Só que a gente tem que ter essa mente. Não é só o seu grupo mais próximo que faz parte do corpo. Os demais também fazem. Então, no mínimo, a gente não pode desprezá-los. No mínimo. Tudo bem? Vamos adiante. Então, a igreja, então, era uma família para Deus. Ela também é um corpo para o Filho. Olha o que diz esse texto. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Então, Cristo é cabeça para a igreja. Vou ler de novo. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo, então. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. A plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Outro texto. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Ele está usando a figura do corpo. O corpo tem vários membros, e cada membro do corpo tem uma função. Aí ele está usando essa comparação, né? Assim também, em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo. Formamos um corpo. E cada membro está ligado, olha isso, e cada membro está ligado a todos os outros. A todos os outros. Romanos 12, 4 e 5. Então, aqui nessa ilustração, a igreja, então, ela é uma família para Deus e ela também é um corpo para o Filho. A igreja é o corpo de Cristo, Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. E esse corpo tem diversos membros, ou membros diferentes. Não é isso que nós lemos? Nós lemos? Cada um são diversos membros e cada membro tem uma função específica. Mas todos os membros estão ligados uns com os outros. Cada um tem uma função distinta, mas todos estão ligados e respondem a uma só cabeça, que é Cristo. Então não importa qual é a sua função, a sua cabeça é Cristo. Você precisa responder a ela. Então não é um caso, por exemplo, de a mão fazer uma coisa e a perna fazer outra. Isso é possível? Não é por quê? Porque o corpo é esse ajuntamento dos membros que tem que ter um propósito definido, em comum. Tem que convergir, porque senão você
Você vai ser tratado como o quê? Como um louco, um esquizofrênico. Porque a sua mão faz uma coisa e sua perna faz outra. Você vai parar onde? Você não vai passar aqui da Clínica Maia, ali na BR. Entendeu? Então a cabeça tem que mandar e os membros do corpo têm que obedecer à cabeça. Não pode ter divergência de... Todos têm que ter o mesmo propósito, uma mesma missão. Os membros do corpo de Cristo. Tudo bem? São membros diferentes, mas todos estão ligados uns aos outros. Uns aos outros. Porque quando você machuca uma parte do seu corpo, o seu corpo todo sofre. Quando você tem um machucado no joelho, você ralou o joelho, ou sei lá, qualquer outra parte mais sensível, machucou o braço. Quando alguém vem para te abraçar, qual é a reação do seu corpo? Se proteger. Por quê? Porque tem uma parte machucada. Não é isso? O corpo não age assim instintivamente? De proteger o membro machucado? Peraí. Por quê? Os membros estão todos ligados. Se um se machucou, qual é a reação do restante? Proteger quem está machucado. Para não ser mais machucado. Tudo bem? Vocês querem perguntar alguma coisa? Vocês estão com a cara meio estranha. Tá doendo. Calma que ainda a gente nem falou do assunto de hoje. Cada crente é um membro do corpo de Cristo. Vocês concordam? Assim como cada membro de um corpo é diferente um do outro, a igreja de Cristo é formada por vários membros diferentes, que unidos formam o corpo perfeito de Cristo. Tem que ter a união. Por isso, igreja não é uniformidade, e sim unidade. Por quê? Por que não é uniformidade? Porque nós não somos iguais. Nós não somos. Vocês são diferentes de mim. Cada um aqui é diferente um do outro. Cada um tem um gosto, tem uma cultura, uma forma de pensar. Somos diferentes. E está tudo bem. Então nós não somos iguais. Nós não somos a uniformidade. A igreja não é uniformidade. Não é que todo mundo tem que ter a mesma roupa, pensar do mesmo jeito, fazer a mesma coisa. Não. Isso não é igreja. Então a igreja não é uniforme, mas ela tem que ter a unidade. Ela não precisa ter uniformidade, mas sim a unidade. Igreja não é o ajuntamento dos iguais. Igreja é o ajuntamento dos diferentes andando em unidade. Somos diferentes, somos. Mas temos uma cabeça em comum. E essa cabeça é que nos une. Por isso que a gente está andando para o mesmo destino. Por quê? Porque temos uma cabeça que nos une. Somos diferentes, somos. Mas temos uma cabeça que ela faz o nosso propósito convergir no propósito dele. E isso é unidade. O ajuntamento dos diferentes. O ajuntamento dos diferentes andando em unidade. É o que vai fazer com que a gente caminhe para o mesmo destino, o mesmo propósito. A unidade que a cabeça promove. Embora a igreja seja formada por membros diferentes, com cada um exercendo sua função, a igreja só alcança a unidade quando todos os membros ouvem unicamente a voz da cabeça, que é Cristo. Cristo é que vai fazer com que a unidade seja possível no meio desses diferentes. Então precisamos ouvir Cristo, a cabeça. Aí a gente vai falar, mas como assim ouvir Cristo? Aí a gente pode desmembrar isso em vários pontos. Como é ouvir Cristo? O primeiro desses pontos é as Escrituras. Porque o que Cristo tem para falar para você, ele vai falar na Bíblia. Se você lê as Escrituras e sabe o que Cristo disse para você, e eu também leio e sei o que Cristo disse para mim, que é a mesma coisa, então nós vamos ter aí o quê? Unidade. Porque estamos falando do mesmo ser, da mesma pessoa, do mesmo cabeça, é a mesma ordem. Mas eu não leio a Bíblia, eu quero fazer o que vem da minha cabeça. Então, tudo bem, você faz o que você quiser da sua vida. Você só vai estar fora do corpo, fora da unidade.
Você só vai estar tumultuando. Tudo bem? Vocês querem perguntar alguma coisa? Então, vamos lá. Então, se na igreja não tem unidade, é porque os membros do corpo não estão ouvindo a voz da cabeça. Cada um está fazendo o que quer. Precisa ouvir a cabeça, a ordem do cérebro. Certo? Então, a igreja é o corpo de Cristo. Ó, aqui tem um desenho que dá para a gente pensar um pouco nisso. Cristo sendo a cabeça e a igreja, nós, eu, você, sendo o corpo. Corpo, igreja, olha. Cristo a cabeça, o Cristo. Por que aqui está o Cristo? Porque o Cristo, quando a Bíblia fala do Cristo, no sentido de um corpo, quer dizer que, nesse sentido aqui, ó, quem é Cristo? Quem é Cristo hoje? Nessa ilustração. Cristo hoje é isso aqui, ó. É um corpo onde Cristo é o cabeça e a igreja é o membro. E isso me faz entender o quê? A nossa responsabilidade que nós temos nesse mundo. Por quê? E nós vimos na missão da igreja, que a igreja tem a missão de pregar o evangelho, tem a missão, primeiro, de edificar os seus membros, de adorar a Deus e de pregar o evangelho. E a questão da edificação dos membros, desse corpo aqui, ele não se dá somente na questão espiritual, é em todos os aspectos. Então, significa o quê? Se tem alguém necessitado no nosso meio, Cristo vai usar o quê? A sua igreja, o seu corpo para alcançar essa pessoa. Não só quem faz parte do contexto nosso, mas aqueles também que necessitados geral, qualquer necessitado. Faz parte também da missão da igreja ajudar a sociedade ou o local onde ela está inserida, a igreja ser bênção para aquela comunidade. Isso faz parte da igreja. Ser bênção na vida daquelas pessoas que fazem parte daquela comunidade. Até porque Jesus fala em Mateus 25 que aqueles necessitados que não, no dia do julgamento, né, as pessoas vão falar, Jesus vai dizer para eles, tive fome, você não me deu de comer. Tive sede, você não me deu de beber. Estive preso, você não me visitou. Estive nu, você não me vestiu. Aí as pessoas vão falar, poxa, quando foi que eu não fiz isso, Jesus? Percebe que aquelas pessoas que Jesus está falando essas palavras, pergunta para ele, olha, eu não vi isso, porque se elas tivessem visto que aquele necessitado era Cristo, eles teriam atendido ele? Teriam. Por que não atenderam? Porque não perceberam que era Cristo. Então quer dizer o quê? Que Cristo estava naquelas pessoas, mas não estava como sendo ele Cristo, mas ele estava naquelas pessoas de uma forma indireta. Só que as pessoas, elas não perceberam que era Cristo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Cristo veio de uma forma não perceptível para eles. E eles não deram comida. Tive fome, não me deram de comer. Tive sede, não me deram de beber. Estava nu, não me vestis. Não, vocês não me vestiram. Estava passando frio. Vocês não me deram nenhum cobertor. Quando foi, Senhor, então? Então, quando vocês não fizeram para um desses meus pequeninos, a mim vocês não estavam fazendo. Então, essa parte assistencialista não é só para quem está na igreja, porque Cristo não fala, e quando vocês não fez isso para os crentes, vocês não fez para mim, não. É para o necessitado, é para os vulneráveis. O órfão, a viúva, o pobre e o estrangeiro. Os 4 vulneráveis da Bíblia na época. Então a igreja, ela tem essa responsabilidade. E como é que como é que Jesus vai abençoar ou vai alcançar essas pessoas? Por meio do quê? Do seu corpo. Por quê? Cristo, a cabeça está no céu, mas o corpo está onde? E como é que Cristo estende a mão para alguém? Por meio da... Olha o braço de Cristo aqui. Seria muito estranho a cabeça vir lá do céu, vir rolando para atender uma pessoa. Seria bizarro isso, né? Mas a cabeça que está no céu tem um corpo. E é o corpo que vai estender a mão. É o corpo que vai estender a mão. Por isso que
O Cristo é esse ser aqui, ó. O cabeça está no céu, mas o corpo está na terra. E a mão de Cristo somos nós. A mão de Cristo somos nós. O braço de Cristo somos nós. Então, se tem alguém orando para Cristo, Senhor, me ajude, me estenda a mão, muito provavelmente Cristo vai usar a mão dele aqui na terra para alcançar essa pessoa. Quem é? É você, é eu, somos nós, né? Tudo bem? Eu notei que vocês ficaram um pouco tristes. Vocês estão tristes? Muito frio. É, porque é o corpo, né? Faz sentido ele ter um corpo aqui e esse corpo não ser útil? Hum. Hum. Eu também. Hum. Então, como é que é legal a gente resolver essa questão? Hum. Também. Assim, essa questão é uma questão muito assim, que tem muitos desdobramentos, né? Mas uma forma legal de a gente conseguir alcançar esse ponto existem muitas igrejas que elas trabalham em questões sociais. Muitas igrejas. Eu não sei aqui eu não conheço não conheço. Eu sou novo aqui também, eu ainda não me interei. Mas, por exemplo, a igreja a qual eu pertencia tinha um trabalho social que ajudava. Ajudava não só missões fora do Brasil, mas como no interior, no Nordeste. Ajudava como? Cesta básica, financiava essas associações que acolhiam crianças. Lá no Norte tem um trabalho muito forte nisso. Pessoas de rua. Então, assim, às vezes para a gente fazer isso assim na individualidade, você pode ajudar uma pessoa ou outra que você encontra na rua. Mas para você mesmo ajudar, por meio da igreja, seria uma forma, a igreja ter uma parceria com ONGs, com associações que fazem isso. Isso seria uma forma de alcançar essas pessoas. Eu falo pela igreja que eu fazia parte, que lá eles tinham um trabalho muito bom nisso. E a gente contribuía. Não tinha como eu ir lá no norte ajudar, mas tinha como eu contribuir. Eu contribuía e, de forma indireta, estava alcançando essas pessoas. Muitas crianças órfãs, crianças que, se não tivesse uma intervenção, elas com certeza iam cair no mundo da marginalidade. Mas a igreja interviu na vida dela. Por meio do quê? Dessa assistência. Então, são formas da igreja. A igreja tem, consegue, pode fazer. Tem muitas igrejas que fazem isso. Tem muitas. Entendeu? Então, é uma forma. Porque se a gente for fazer, como você falou, atender todo mundo, quem vai no final pedir é a gente. Que a gente não tem. Mas quando todo mundo se junta como um corpo, aí dá para fazer. É. E o açúcar também. É. Hein? Vocês entenderam isso? Então eu não sei aqui como funciona, não sei, mas é uma saída da igreja contribuir com essas obras essas associações assistencialistas, que são sérias, né? Que tem seriedade, que tem um propósito mesmo, e por meio disso a gente nem diretamente está ajudando essas pessoas. É. Exatamente. Exatamente. Dentro da igreja tem pessoas que são necessitadas. Então, a gente como corpo não pode deixar isso acontecer. Jamais poderia deixar isso acontecer. É só ler a igreja, ler em Atos, na igreja primitiva. Vamos ler então, só para não ficar nas palavras. Abre aí, Atos 2:42, se eu não me engano. Olha como essa igreja se movia. Atos 2:42 em diante, o que diz lá? E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade.
Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam em todo casa e participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Viu que nessa igreja não tinha necessitado? Não tinha. Eles compartilhavam o pão, eles vendiam as suas propriedades e repartiam. Eu não estou falando que a gente deve vender as nossas casas, não é isso que eu estou falando. Mas você veja o que a gente pode aprender com isso, que era uma igreja unida, que tinham tudo em comum, no sentido de que ninguém ali passava necessidade. Por quê? Eles entendiam esse corpo aqui, ó. Porque se é um corpo, se eles estão unidos, se somos todos irmãos, nenhum irmão meu vai passar necessidade, enquanto eu tenho condição de ajudar. Então, a igreja tem essa função também. Isso também faz parte da missão da igreja. Essa é a igreja primitiva que Jesus fundou. A gente olhar para os que estão dentro, não só para os que estão dentro e não só para os que estão fora, mas a igreja está atenta a isso, né? A ver a necessidade dos seus membros e, na medida do possível, ajudar os seus membros e também alcançar a comunidade onde ela está, porque a igreja é um agente de salvação para o mundo. E não é essa salvação espiritual, porque eu não tenho só espírito, eu tenho um corpo. E esse meu corpo tem fome, e muitas vezes tem fome. Muitas vezes tem, principalmente no frio. Eu não sou só um ser espiritual, eu não tenho só espírito, eu não preciso só de salvação. Eu preciso de comida também. Eu preciso de trabalho, eu preciso de dinheiro, eu preciso de... Entendeu? Porque o ser humano não é só espírito. A salvação não é só espiritual. Dá para entender isso ou não? Então a igreja precisa ter isso em mente. Quando a igreja negligencia esse aspecto, a gente vai ver aqui. Talvez não dê para falar isso hoje, mas a gente fala semana que vem, mas nós vamos falar. Vocês já ouviram falar das igrejas da Ásia, 7 igrejas da Ásia? Já ouviram ou não? Não, nunca ouviram falar? Apocalipse, capítulo 2, 3. Não precisa ler agora, só a gente vai ver. Eu só queria saber se vocês já ouviram. Já, Simone, já, né? 7 igrejas da Ásia. Então, tem uma das igrejas lá, que aquelas igrejas representam a igreja de Cristo na Terra. A última igreja é a igreja de Laodiceia. Nós vamos ver sobre essa igreja. Nós vamos ver, para ver se a gente está muito longe deles ou se a gente está dentro deles, da igreja de Laodiceia. Que é uma igreja, quando uma igreja negligencia a sua missão, vão existir sérias consequências para a própria igreja. Tudo bem? Mas vamos chegar lá. Deu para entender aqui o que é o corpo de Cristo? Nós somos o corpo de Cristo na Terra. E como eu disse, a igreja ela tem uma missão. Ela é agente de transformação. Ela é sal e ela é luz. O sal que é insípido, como o próprio Jesus diz, ele não serve para nada. Ele só serve para ser pisado. E a luz, ela não pode estar debaixo da cama, ou seja, escondida, né? A luz tem que clarear. Tudo bem? Quer perguntar alguma coisa sobre isso? Sobre do corpo de Cristo? Então vamos passar para o próximo. A igreja também, além de ser uma família para Deus, ela é um corpo para o Filho e é um santuário para o Espírito. Olha o que esse texto diz. O texto de Efésios 2, 20 a 22. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário. Edifício, no qual todo o edifício é ajustado. Está falando de construção, um edifício, um prédio. Então ele é ajustado e cresce para tornar-se o quê? Um santuário. Torna-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Olha, a igreja é o quê? É um edifício
que vai formar um santuário, e esse santuário vai ser o quê? Morada de Deus por meio do seu Espírito. Vamos ver outro texto. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação, edificação aqui, edifício ali. Edificação de uma casa espiritual, morada de Deus no seu espírito, casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, o que esses dois textos querem dizer para a gente? Que a igreja é um santuário no qual o Espírito de Deus habita. E esse santuário, ele é construído por pedras vivas. Pedras vivas. Então, nós somos pedras. Por quê? Como é que se construía um santuário nos tempos lá de Jesus? Com pedras. Ele usa essa figura do santuário, né? Uma construção, um prédio. E como é que esse prédio era construído? Com pedras, não é isso? Ele pega essa figura, então, e aplica para nós, igreja. Então, nós somos as pedras vivas, nós somos as pedras, que quando nós estamos ajuntados, nós estamos ali nos encaixando um ao outro, e essa construção vai construir esse santuário no qual Deus habita, Deus mora. Então nós somos a habitação de Cristo por meio do Espírito na individualidade e também no ajuntamento. Então quando a igreja se ajunta, Deus está no meio dela. Deus mora nesse ajuntamento. Morada de Deus por seu Espírito. Casa espiritual. Então, nosso ajuntamento faz com que Deus esteja. Deus está no ajuntamento. E nós somos as pedras. E essas pedras, para que ela possa se encaixar uma na outra, elas têm que não ter arestas, né? Não ter como? Não lacunas, mas ela tem que estar no esquadro, né? Tem que estar no esquadro. Deixa eu pôr a imagem aqui, talvez ajude a gente a imaginar. Eu volto aqui. Aqui, essa é a pedra angular. Cristo é a pedra angular, é a pedra principal. Então, ele é a base da construção. Observe que todas as pedras são parecidas com a pedra principal. Sim ou não? Por quê? Porque aí o encaixe, imagina se tivesse aqui uma dessas pedras tivesse uma ponta. Ela vai se encaixar? Não. Então Cristo é a pedra principal, é a pedra angular. E todas as demais pedras têm que se parecer com ele, com a pedra principal. Para quê? Para que o encaixe seja perfeito. Então, vamos voltar aqui, quando nós temos a imagem de Cristo em nós, é a mesma coisa de dizer que nós somos pedras vivas e estamos sendo trabalhadas pelo Espírito. Ou seja, o Espírito, ele apara as arestas dessa pedra. Para quê? Para que ela se encaixe na outra pedra. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Então, quando não se encaixa? Quando tem aresta. Quer dizer, acho que tem alguma coisinha ainda aí que o Espírito Santo não trabalhou em você, em nós. Por isso que não está se encaixando com outro irmão. Então você tem que deixar o Espírito ainda tirar mais alguma coisa aí, porque te deixar no modelo de Cristo, no modelo da pedra angular. Para quê? Para que o encaixe seja perfeito. Porque você vai estar parecendo com Cristo. Você parece com Cristo, a outra pedra também com Cristo, então o encaixe vai ser perfeito. Mas se uma delas não se parecer, vai ter atrito aí nesse negócio. Ele é referente. Os templos nos templos do Novo Testamento eram feitos de pedras. E tinha uma pedra que era a principal, a chamada pedra de esquina ou pedra angular. É Cristo. Cristo é a pedra principal. Essa pedra deveria ser perfeita, pois todas as demais pedras estariam alinhadas a ela.
seriam iguais a ela. A pedra angular da igreja é Jesus. No caso das pedras não se encaixarem umas às outras, é porque essas pedras não são iguais à pedra angular. Quanto mais parecidas com a pedra angular, mais fácil as pedras se encaixam. Quanto mais parecidos com Jesus, por meio do discipulado, discípulo. Lembra que a gente falou na última aula? Que nós recebemos um convite de Jesus para nós sermos seus discípulos? Para a gente sair da multidão e ser discípulo dele? O que é ser discípulo dele? É ser um aprendiz, é você seguir os passos dele, é você fazer o que ele fez. É você imitar ele. É as pessoas olhar para você e falar, aquele ali é discípulo daquele Jesus lá, porque eles parecem. Então, isso é o quê? Quanto mais as pedras, quanto mais parecidas ou parecidos com Jesus, por meio do discipulado, que apara nossas arestas, melhora o encaixe das pedras vivas, que formam esse edifício onde o Espírito Santo se manifesta. Então, nós somos pedras. Nós, quando nos ajuntamos, nós construímos esse edifício onde o Espírito Santo habita. Então, quando a igreja se reúne, quem está lá? Quem se manifesta no meio? O Espírito Santo. E se tem divergência, tem atrito, não tá batendo, é porque a pedra não está ainda no esquadro da pedra angular. Então tem que deixar o Espírito trabalhar um pouco mais. Aí a gente volta para onde? Fruto. Vocês perceberam que não tem para onde a gente correr? Deu para perceber? Não tem como a gente fugir disso, né? Aí, olha só. Olha como a igreja é uma coisa tremenda nesse sentido. Falei que nem crente agora, tremendo. Porque a igreja ela traz aquele mesmo sentido do Jardim do Éden, que a gente falou em outras aulas, do tabernáculo, do templo de Cristo e a igreja. Todos eles têm esse mesmo princípio, que é a intersecção entre céu e terra. O que era o jardim? O Jardim do Éden. O Jardim do Éden era a intersecção do céu com a terra. Não tinha a divisão entre o que é material e o que é espiritual, entre o que é físico e o metafísico. Não tinha essa divisão. Era tudo uma realidade só, era uma realidade convergente. Céu e terra estavam no mesmo ambiente. E a terra era governada pelo espiritual. Ou seja, o Adão e a Eva estavam ali no jardim, onde tinha árvore, tinha fruto, tinha animal. E quem estava lá também? Deus estava lá. Quer dizer, era uma mesma realidade. Era a intersecção do céu e a terra, no mesmo ambiente. Mas o pecado fez com que houvesse essa separação. Lembra que a gente falou disso? O pecado fez isso. O pecado fez com que essa separação acontecesse. Mas Deus, a gente falou em outra aula que Deus tem um plano e o plano de Deus está no meio da sua criação. Certo? Lembra disso? E Deus arrumou um jeito de estar de novo no meio da sua criação, no meio do povo. Então a gente viu que mandou construir o tabernáculo. E o tabernáculo era o local onde Deus se manifestava. Aí o tabernáculo, que era um templo móvel, deixou de existir, agora passou a existir um templo fixo, que é o templo lá de Israel, o templo de Jerusalém. Foi construído. Então Deus se manifestava ali no templo. A presença de Deus estava ali no templo. Por quê? Por conta do sacrifício de animais. O animal era morto e tal. Então Deus podia estar de novo, né, nessa intersecção entre céu e terra. No tabernáculo, no templo e também em Cristo. Por quê? O próprio João vai falar que Cristo tabernaculou entre nós. Ou seja, o que é Cristo? Cristo é um tabernáculo vivo, um tabernáculo que anda. O que é o tabernáculo? O tabernáculo era a intersecção do céu e terra. Ou seja, céu e terra estão unidos em um mesmo ser. Cristo é da terra e do céu. Então, céu e terra estão no mesmo ser. Nesse ser chamado Jesus. Intersecção do céu e terra em Jesus. Então, Jesus é o tabernáculo ambulante que anda. E esse princípio, assim que Jesus morreu e ressuscitou e ascendeu ao céu, ele derramou o Espírito Santo.
E o Espírito Santo constitui a igreja. E aí nós vimos naquele texto que a igreja é o quê? É a casa de Deus, ou o santuário onde Deus habita. Isso significa o quê? Que, de novo, a igreja também traz isso aqui, ó. A igreja traz a intersecção do céu e terra. Quando a igreja se ajunta, céu e terra se juntam novamente, de modo que Deus pode estar no meio do ajuntamento. Então, o nosso ajuntamento não é qualquer coisa. O nosso ajuntamento traz o que? A presença de Deus para esse mundo de novo. De uma forma como era no Antigo Testamento, de uma forma como era em Cristo. Vocês estão entendendo isso que eu estou falando? Ou não? Porque isso é muito grande. Isso é muito grande. Porque quando nós nos ajuntamos, nós temos a presença solene. De quem? Deus está aqui. Nesse ajuntamento. Ah, mas eu não estou sentindo nada. Ah, Deus está aqui, mas eu não estou sentindo. E quem diz que eu tenho que sentir alguma coisa para Deus estar? Tem hora que Deus, a presença manifesta dele, ele permite com que a igreja perceba fisicamente que ele está ali. Tem hora que ele faz isso. E isso é muito bom, isso é maravilhoso. Porque quem já experimentou a presença de Deus num ambiente, num lugar, né? Então, o ajuntamento da igreja tem um propósito. A igreja precisa se reunir, foi o primeiro propósito. Para quê? Para adorar a Deus. Então, o objetivo ali daquela reunião é quem? Quem é o alvo ali? Quem é a figura principal ali naquele ajuntamento? É Cristo, né? É Deus, é o Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a igreja precisa se reunir em torno dele. Se em algum momento Deus deixa de ser o alvo, o centro, pode ser que ele não esteja ali, naquele ajuntamento, porque aquele ajuntamento não fala dele. Aquele ajuntamento não é para ele. E a gente vai ver aqui na igreja de Laodiceia que era justamente isso. Na igreja de Laodiceia, era uma igreja que era rica, era uma igreja que tinha tudo, mas Jesus estava onde? Estava fora da igreja. Estava para fora. Era uma igreja que não tinha Cristo, mano. Como isso é possível? É possível. Isso é possível. A igreja está reunida, mas Cristo não está dentro. É só a gente começar a pensar, ó, em lugares onde Moisés, Elias, Josué, Jacó tem mais proeminência do que o próprio Cristo, muito provavelmente é um lugar onde Cristo não está. Um lugar onde o mensageiro tem mais importância do que a própria mensagem. Um lugar onde o servo é mais importante do que o Senhor. Provavelmente é um lugar onde Cristo não está. Por quê? A gente viu que Cristo é o centro de tudo. A cruz é o centro de tudo. Nós só estamos aqui por causa de Cristo. Agora, quando esse povo, essa igreja se reúne para falar de qualquer outra coisa, fala de todo mundo, fala, mas não fala de Cristo, não fala do Evangelho, então quer dizer que Cristo não é o centro. Aí é o mesmo sentido da igreja de Laodiceia. A igreja tinha culto, a igreja era próspera, a igreja estava lá louvando, mas quem que precisava estar lá, estava fora. Batendo na porta. Ô, vocês deixam eu entrar? Então isso mostra pra gente que é possível a gente estar reunido no lugar, adorando, buscando, mas quem deveria estar no centro não está. Imagina assim, você, no dia do seu aniversário, o seu marido, sua esposa, seu namorado, sei lá, uma pessoa que você ama, te manda uma cesta de presente para você. Aí manda alguém entregar lá. Aí alguém vai e entrega a cesta para você. Aquela cesta é linda, maravilhosa, tal. Aí o que você faz? Você pega o mensageiro e abraça ele, beija ele. Ai, como eu te amo. Ah, você é lindo, você é demais. Aquele ali é o mensageiro. É o mensageiro, não é
A pessoa que te mandou o presente. A quem deve ser a sua devoção e o seu amor? A quem te mandou o presente, não ao mensageiro. O mensageiro só está levando a mensagem, ou o presente. E o que a gente está fazendo? A gente está adorando o mensageiro. A gente está adorando, a gente está olhando para o mensageiro, ou para os mensageiros. Mas os mensageiros só vieram trazer a mensagem daquele que nos amou, e aquele que nos amou é Cristo. Então é Ele que precisa ser adorado, Ele precisa ser o centro de tudo. Não é o Moisés, meu Deus do céu. Quando a gente vai entender isso, meu Deus, não é o Elias. Tudo bem? Vocês estão entendendo? Ele precisa ser o alvo, ele precisa ser o centro. Ó, quem consegue achar esse versículo aqui para mim? Ó? Por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Dá uma googlada aí, acha esse verso. Tem até um hino, né? Um louvor. Pode ler? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Então, o que esse verso está dizendo? Que por ele, é por ele, né? Ele é o meio. Porque dele, quer dizer, de tudo vem dele, né? Porque dele, quer dizer, tudo vem dele. E depois, por ele, é o intermédio. Pelo que ele fez, é que tudo é possível. Que é dele, vem dele, é por ele e o último, para ele. Então tudo o que eu faço tem que ter um único propósito, um único objetivo. Quem? Ele. E quem é ele? Jesus. Mas é ele mesmo. Ele é o centro. Ele precisa ser o centro de tudo que nós fazemos, da nossa vida, das nossas músicas, da nossa pregação, do nosso ensino. É Jesus. Porque sem ele não tem nada. Sem ele não tem nada. E como eu não me conformo da gente se reunir como igreja e ficar 2 horas e não citar o nome de Jesus. E não fazer nenhuma referência a Jesus Cristo. Isso não tem cabimento em lugar nenhum, irmão. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Que Cristo é o centro de tudo. Dele, por ele, para ele. São todas as coisas. Então a gente tem que começar a pensar nisso. Num lugar onde os patriarcas têm mais destaque do que o próprio Cristo, algo de errado não está certo. Tudo bem? Deu para entender aqui esse ponto? O céu e terra são intersecção. A igreja também é a intersecção do céu e da terra no mesmo ambiente. Ok? Eu não vou começar esse ponto aqui hoje que não vai dar tempo, mas esse vai ser uma advertência à igreja. Não vai dar tempo. Quantos minutos faltam aí? 9h25. Então não vai dar tempo. Na próxima semana a gente vê aqui. Então vamos concluir essa aula falando o seguinte: nós somos igreja de Cristo. O que é a igreja de Cristo? Esse ajuntamento dos irmãos. Esse ajuntamento, né? A união desses discípulos de Jesus, que por meio do Espírito Santo foram reunidos, né? Foram transformados em pedras vivas, como a gente viu aqui. Nós somos pedras vivas. Nós somos cada um, né, na sua especificidade, cada um no seu dom, cada um na sua função, também a questão do corpo, né? Cada um
nós somos membros do corpo de Cristo, cada membro tem a sua função, mas nós temos que ter esse entendimento que a igreja de Cristo é esse ajuntamento desses diferentes. E esse ajuntamento é em torno de quê? Se é um ajuntamento, tem que ser em torno de quê? Nós estamos se ajuntando para quê? Em nome de quem? Para fazer o quê? É isso. E como é que a gente adora a Deus? A gente adora a Deus dedicando a nossa vida toda a Ele, em todo momento. A gente se entregar totalmente, porque, como a gente viu, o sacrifício vivo que a gente não é só metade da nossa vida, uma parte da nossa vida, nós todos somos o sacrifício. E vivo por quê? Porque enquanto nós estamos vivos, nós estamos sacrificando, no sentido de que tudo é dele, nós entregamos tudo para Ele. Ele merece, Ele é digno de tudo que nós temos, de tudo que nós somos. Ele é o centro de tudo. Então, esse ajuntamento é em torno do Cristo, é em torno dele. Nós temos que falar dele, nós temos que falar do amor dele, falar quem ele é, o que ele faz, o que ele fez, o que ele fará por nós ainda, porque ele ainda fará muitas coisas por nós, por meio de nós. Mas nós não podemos esquecer, para não fazer como a igreja de Laodiceia fez aqui. Nós vamos falar na semana que vem. Nós não podemos deixar a pessoa mais importante de tudo fora da igreja. Porque no momento que a gente se reúne e fala de qualquer outra coisa e não fala dele, deixamos ele, ignoramos ele, o sacrifício dele, o que ele fez por nós, deixamos ele para fora da nossa vida, da nossa reunião, nós não estamos agindo como a igreja que nós deveríamos ser. Essa igreja que o Espírito Santo está preparando para encontrar com ele. Talvez seja por isso que ele ainda não veio. Por quê? Porque a noiva ainda não está pronta. E aí cabe aquela ilustração que eu trouxe na outra aula. Talvez a noiva só está pensando nas coisas do casamento. Na casa, nos móveis, no que vai comer, no que vai vestir, né? Se vai ter um carro para andar, se vai ter dinheiro, se vai ter lucro, se vai ter... Mas não está pensando no casamento em si. Se preparar para o casamento. Está pensando nas coisas do casamento. Mas não está pensando no casamento, nem no noivo. Então, enquanto a igreja não voltar a olhar para o noivo, a focar os seus olhos no noivo, talvez esse casamento ele demore mais para acontecer. Vocês estão entendendo? Então, que a gente possa pensar mais nisso. Será que Cristo está sendo o centro da nossa vida? Será que Jesus está sendo o centro da nossa adoração? Será que nós estamos dando a Cristo a honra, o louvor e a glória que Ele é digno? Ou nós estamos direcionando o nosso louvor e a nossa glória para outras coisas, para outras pessoas? Será que a gente está adorando mais o mensageiro? Ou o dono da mensagem? Isso é para a gente refletir. Tá? Porque Cristo vai vir buscar a sua noiva. E nós somos a noiva dele. Então essa preparação nossa tem que ser todo dia. Tudo bem? Vamos orar? Semana que vem a gente continua. Com esse assunto. Não vamos esquecer do tomar café e de tirar foto, tá bom? Tirar foto. Isso. A ordem dos tratores, nesse caso, alterou o viaduto. Vamos lá. Olha, Simone, pra gente tirar. Nós queremos também te agradecer pela manhã por essa escola, Deus, não do Senhor, permitiu que nós pudéssemos mais, meu Pai, dentro do Senhor para a nossa vida, para que nós possamos ser humanos melhores, todos os dias aprendendo com o teu reino, com a tua palavra, Senhor. Nós queremos sempre continuar com esse desejo de poder estar presente nesse dia, Senhor. Abençoe
pedindo. Na tua presença. Seja conosco nessa semana, se iniciará, Deus. O Senhor possa nos ajudar com tudo que falamos, nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal. É o que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém? Oi? Fala, Edson. Beleza, meu irmão? Vamos tirar a foto?